Você é a lente pela qual interpreta tudo ao seu redor. Essa é uma das definições de cosmovisão. Deus me disse que existem 7 lentes básicas da cosmovisão e nós estamos hoje começando a semana falando sobre a lente ser humano, sua identidade e os seus valores. Eu sou o apóstolo Rafael e este é o Café com AP, uma live devocional para uma vida plena. Falamos sobre várias lentes e hoje a gente vai abrir a lente da identidade e dos valores do ser humano. E nessa abertura a gente vai fazer uma revisão das outras lentes e abrir a porta para uma semana gloriosa, falando da importância que eu e você temos e da importância da nossa identidade, daquilo que a gente valoriza, de quais são os nossos valores, os nossos princípios que conduzem a nossa vida. Glória a Deus. Café com AP, com um novo horário para o Brasil. Na Europa ele continua no mesmo horário, mas em função do horário de inverno aqui, e pelo visto vai continuar assim, então no Brasil mudou. No Brasil agora é 10 da manhã e aqui são 2 da tarde. Foi legal porque eu estava muito na dúvida, né? Realmente eu não me dei conta de que o horário ia mudar e algumas pessoas compartilharam, né, o quanto acharam bom essa mudança de horário, boa mudança de horário aí. Quero mandar um alô aqui, pastor Tiago, parabéns aí pela família que cresceu. Hoje eu vi uma foto dos seus filhos aí, fiquei muito feliz. Um abração para todo mundo que está entrando aí, tia Irene, Iane, Eduardo, Valéria, Jussara, Guerra, Deus te abençoe, querida, tudo bem? Glória a Deus. Alexandra, Flávia, Maria, Vera, Láucia. Vamos lá, marca 50 pessoas que você gostaria de convidar para tomar esse café com a gente. Gente, são mais de 500 lives do Café com AP ao todo. E juntando o período do Facebook e agora o período do Instagram. Então é uma bênção demais, eu recebo frequentemente testemunhos, palavras de incentivo, de bênção, tem sido muito bom. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia para todo mundo que está chegando, nesse novo tempo aí, horário do Brasil, 10 da manhã do Brasil. Glória a Deus, vamos lá, gente. Vamos orar. Pai amado, glorificado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Ministra aos nossos corações neste momento devocional da tua palavra, onde vamos abrir a lente da cosmovisão do ser humano, sua identidade e os seus valores. Ó Pai, que toda e qualquer distração, perda de foco caia por terra agora em nome de Jesus. Que o Senhor nos envolva com a sua glória, com a sua unção, com a sua mão poderosa. Fala conosco, Senhor, de uma maneira poderosa, limpando as nossas lentes, que nos dá uma visão a respeito de nós mesmos, para entendermos quais são os níveis da tua vontade e possamos vivê-los de maneira especial, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, queridos, hoje nós estamos começando a semana falando da lente a respeito do ser humano. Uma das grandes perguntas da humanidade é quem eu sou e por que eu existo. E aí a gente se depara com a importância
de conhecermos nossa verdadeira identidade, de analisarmos nossos valores. Né? Beijão para a Cris do Pingo. Para a gente entender o que é o homem sem Deus, sem conhecer sua identidade e quais as consequências disso na nossa vida. Também durante essa semana a gente vai entrar em pontos importantes que muitas vezes as pessoas confundem, que são as características entre personalidade e caráter. Falaremos também sobre o velho homem, sobre o novo homem, né, a nova criatura. Falaremos sobre a vontade da carne e todas as coisas relacionadas ao nosso eu. Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero ler com você um salmo, o texto de Hebreus. Vamos lá. Hoje de manhã eu estava no meu devocional e eu estava lendo Hebreus. E eu convido você para ler o texto de Hebreus, que começa aqui essa live nos definindo de uma maneira muito especial, muito especial. Hebreus capítulo 2, verso de número 6. Tá? Hebreus 2, 6. Alguém pode escrever aí que eu fixo o texto, por favor. E o texto da Bíblia Judaica Completa diz assim: existe um lugar onde alguém deu esse testemunho solene, que é o mero homem, para que te preocupes com ele, ou o filho do homem, para que zeles por ele com tanto cuidado. Então vem aqui a pergunta: o que é o homem? O que é o ser humano? Para que Deus, o Deus Pai, se preocupe com ele e que cuide com tanto zelo dele. Olha o que o verso 7 fala. Tu o fizeste um pouco inferior aos anjos e o coroaste com glória e honra, pondo todas as coisas em sujeição debaixo dos seus pés. Uma das respostas bíblicas para a grande questão de quem eu sou, do que é o homem, do que é o ser humano, está aqui. Na nossa estrutura, um pouco menor do que os anjos, mas promovidos para posições de autoridade, porque fomos coroados com glória e honra. E Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos nossos pés. Bom, se a gente fizer aqui uma breve retrospectiva do que a gente viu até aqui nas lentes básicas da cosmovisão, olhando através da lente do ser humano, a gente vai para a lente da origem. E lá a gente descobre a forma original com a qual Deus criou o homem. Foi o modelo original de Adão antes da queda. E nesse modelo original, nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Buscamos conhecer a origem das coisas porque, olhando através da lente do ser humano para a lente da origem, nós descobrimos como fomos feitos em Deus, segundo Adão antes da queda. E duas características nos definem na nossa identidade: imagem e semelhança. Cante baikam haram shekai. Buscai, buscai e me acharei, e encontrarei respostas para as vossas queixas, quando me buscarem de todo o coração, diz o Senhor. Que vachai. Quero me revelar, diz o Senhor. Aleluia. Então olha que coisa tremenda. Nós somos criados conforme a imagem de Deus.
E você já tem me ouvido falar várias vezes que a imagem de Deus é Jesus. Colossenses 1,15 diz que Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Então, quando a gente olha para a lente da origem, buscando encontrar a nossa origem, a gente vê que Jesus foi o molde para Adão e para toda a humanidade. Nesse molde está revelado uma coisa muito importante associada à identidade. A gente quer descobrir nossa identidade, a gente quer sempre afirmar, a gente quer conhecer quem nós somos, porque isso está ligado com um senso de destino, de propósito de vida. A última lente a ser tratada aqui na Cosmovisão, no mês de dezembro, vai ser a lente do destino. Mas a gente já pode aqui preparar esse caminho te dizendo o seguinte: você quer saber quem você é porque você vive em busca do propósito pelo qual você existe. E isso é muito importante, porque a Bíblia nos fala lá em Provérbios que aqueles que vivem uma vida sem propósito vão viver sob a sobrecarga dos seus próprios planos. Então muita gente está vivendo sobrecarregado com os próprios planos porque não sabe o propósito pelo qual existe, por simplesmente não saber quem é em Deus. Porque você pode vir se autoafirmando, mas a verdade é o seguinte: quem somos eu e você para nos autoafirmarmos? A gente vai falar disso daqui a pouco. O importante é, olhando para a lente da origem, nós vemos pela visão de Deus, esta visão que Deus tem de nós, é isso aí. Olha a minha sogra falando aqui, lindona. Quantas vezes aceitamos rótulos que os outros nos colocam e passamos a agir conforme o rótulo recebido? Desse jeito, Ana. Desse jeito. E muitas vezes a autoafirmação vem para tentar alicerçar e fortalecer o erro. E aí entram aqui os orgulhos, entra aqui a soberba, de não querer reconhecer que errou e ter que se autoafirmar o tempo inteiro. E aí vem o apego a essas coisas. Mas Deus nos criou originalmente, em Adão, segundo o molde de Cristo, a imagem dele, de Deus, que é Cristo. Então, eu e você somos o conjunto de ideias que Deus tem a respeito de Jesus. A segunda coisa com a qual Deus nos criou originalmente em Adão, antes da queda, é glória, imagem e semelhança. Semelhança está ligado à glória. Gente, abre a sua mente espiritual. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou original. Já fui criticado por ser original. E eu quero te falar isso. Ser humano tem sido massa de manobra, manipulado pelos outros. E trazendo para o âmbito religioso, tem um bando de cristão que não botou a mente para funcionar. E aí fica em busca sempre dos mesmos tipos de mensagens e ministrações. Aí quando me escutam ministrar coisas diferentes do que se estão acostumados, aí trava, dá o bug do milênio, sabe? Trava o HD cerebral. Por quê? Porque está buscando a mesma comidinha de sempre, a mesma ração de sempre. Acorda, igreja. Acorda. O que te trouxe até aqui não vai te levar adiante. Se você quer crescimento, transformação de vida,
você tem que entender o que Deus está fazendo neste exato momento. E se colocar à disposição para ouvir, obedecer. E aí entender. Eu vejo muitos cristãos que não se sentem atraídos por ministrações que saem, que fogem os padrões dos estereótipos comuns. Essas pessoas vão continuar nos formatos que elas estão. Se tá bom para você, tá ótimo. Para mim, não. Por quê? Porque eu quero mais. Eu tenho fome de Deus. Eu tenho desejo de conhecer mais e mais o Deus vivo. Eu quero crescer na graça, no conhecimento, na unção, no poder. Deus não nos chamou para viver uma vida limitada, medíocre e de mesmice. Amém? Oh, Deus está falando através de você, Maico. Eu desejo levar meus filhos para um nível maior da manifestação da minha glória. Aleluia. Então olha só, semelhança, abre a sua mente. Volta aqui. Perde o foco não, Dori. Semelhança. Ezequiel viu o trono. João, no Apocalipse, vê o trono. E o que ele vê? Ele vê coisas que ele assemelha em beleza, com joias, coisas preciosas. E ele está falando aqui da semelhança. Ele está falando de glória. Então, Deus te criou segundo Jesus e te revestiu e capacitou de virtude, glória, capacitação. A gente pode falar aqui da diferença entre a glória do homem e a glória de Deus. Se Deus não aceita a glória dos homens, ele aceita que glória? A glória dele, que ele nos coroou e nos revestiu. A qual ele nos fez coparticipantes com ele. Esse é o modelo pelo qual a nossa identidade foi originalmente formada. Então o que a gente vê? A gente percebe que com o pecado, a identidade foi afetada para que houvesse perda de propósito de vida, para que os valores humanos fossem deturpados e o homem seguisse um caminho de pecado. Mas, de repente, vem Jesus, a verdade. E a palavra do Senhor nos fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. A mentira aprisiona. A mentira a respeito de você mesmo. A mentira que você conta a respeito de si mesmo te aprisiona numa falsa identidade. A verdade a respeito do que Cristo veio fazer, vivendo a nossa vida, morrendo a nossa morte, ressuscitando e assentando à direita do Pai, é o que recobra a verdadeira identidade em Deus, para aqueles que invocam Jesus como seu Senhor e Salvador. Por quê? Porque aí ingressamos na morte de Cristo, mas não só nisso, mas na sua ressurreição. E não para por aí. Na sua ascensão, onde ele se assentou à direita do Pai. E a Bíblia nos fala que nós estamos assentados com ele numa região de autoridade. E falando de identidade, a gente aprofunda e vê que o processo de conhecimento e de aperfeiçoamento da nossa identidade se dá pelos relacionamentos. E olha, gente, eu não vou entrar aqui em filosofia grega, não vou entrar aqui em nada disso. Eu vim aqui para pregar a palavra de Deus. Essa é outra prisão na mente das pessoas. Puxando aqui o que a minha sogra disse, essa questão de rotular. Tem gente que é tão aprisionado no sistema acadêmico grego, que me irrita.
Porque o sistema acadêmico é o seguinte: para o cara ser ouvido, para as pessoas refletirem a respeito do que ele falou, ele tem que ter morrido há uns 300 anos. Para aí aquilo que ele falou ser, de certa forma, relevante e se tornar tese, desde que você não seja muito incisivo na sua tese, porque afinal de contas, como diz Sócrates, né, só sei que nada sei. Aí pergunta: quem te falou isso, Sócrates? Foi minha mulher que mandou. Né? Eu fiz 2 trabalhos de TCC, gente, na minha formatura de teologia. E você já sabe que eu tenho problema, né? Tenho probleminha com o sistema. Aí eu queria dizer o que eu estava pensando. Não, mas não pode. Você não pode dizer o que você pensa. Você tem que citar pessoas que falam coisas com as quais você concorda. Ah, tá bom. Que legal. Então eu tenho que citar um livro? É, tem que citar um livro. Tá bom. Eu tenho 3 livros escritos. Como que eu faço para me citar? Então, segundo Augusto, né? Te aconselho. Você tem convicção de coisas que Deus te deu? Você tem certeza? Escreve um livro, depois faz a faculdade. Tá bom? Que aí você vai poder falar daquilo que Deus falou para você. Eu me lembro, né? Eu me lembro que eu estava numa aula de faculdade, aí veio um professor, né? O cara precisa se converter, essa é a verdade. Ele falou assim, ó: não existe revelação, porque revelação foi só enquanto a Bíblia foi escrita. Aí levantou a pastora, falou assim: você chama do que você quiser, eu tenho um caderninho onde eu escrevo toda a revelação que Deus me dá. Foi tão lindo ouvir aquilo, sabe, gente? Por quê? Porque tem gente que vive um Cristo morto. A identidade dele é mais morta do que o Cristo deles. O meu Cristo é vivo e ressurreto, eu estou assentado com ele nas regiões celestiais. E a minha relação com pessoas que creem na mesma coisa, sabe qual é? É o Salmo 133, que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o original desse texto fala assim, que os irmãos vivam em concordância, assentados no mesmo lugar de autoridade. E que lugar é esse? São as regiões celestiais, é onde eu estou assentado com Cristo. Cristo está assentado com Deus, então nós estamos todo mundo junto. Essa é a nossa identidade, estar em Cristo, porque é Ele que revela quem nós somos. Olha que coisa poderosa que a Bíblia nos fala aqui. Além de eu descrever para você a forma com a qual Deus nos criou, baseado na sua imagem e na sua semelhança, que é algo relacionado à sua glória, a Bíblia nos fala no Salmo 139, no verso de número 14, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Então escreve aí: eu sou maravilhoso, eu sou maravilhosa, porque Deus me fez assim. Tem gente que tem um problema de identidade com baixa autoestima tão grande que não consegue nem olhar no espelho por mais de 5 segundos, porque está se odiando. E sabe o que a Bíblia fala? Meu respeito é teu respeito. Que nós somos feitura de Deus, Efésios capítulo 2, verso 10. Esse termo feitura sua é obra-prima. O pessoal tinha que tirar a foto da Mona Lisa, do Louvre, e botar a sua foto, botar a minha foto. Sabe? Olha só, numa das vezes que eu e a Glaucia estivemos lá no Louvre, a gente foi com amigos, né? E a gente não tinha muito tempo, sabe? Então a gente decidiu vencer a tentação de olhar todas as artes reunidas ali e ir diretamente ver a Mona Lisa. E fomos naquela aventura épica. Gente, quando a gente chegou lá, aquela muvuca para ver a pessoa, não estou falando mal da arte, né? Do pintor. Estou falando que o personagem é sem graça.
E o quadro pequenininho, sem graça. Né? Tem muita arte envolvida no trabalho. Mas a imagem da Gioconda é fraquinha, né? Aí eu entrei ali, gente, e eu fiquei olhando aquele povo alvoroçado para ver a figura, né? E ali, lógico, como diz a Cris do Pinga aqui, AP sendo AP, né? Gente, eu olhei pro outro lado, eu dei aquela olhada, vi o quadro, falei, poxa, legal, o olhinho dela parece que mexe, legal, tá? Eu olhei pro outro lado, gente, a parede inteira do outro lado com uma pintura linda, da transformação da água em vinho. Oh, quando eu olhei para aquela parede toda com aquela pintura maravilhosa da água em vinho, eu falei, meu Deus, essa é a nossa imagem. Essa, Rabahas, é a semelhança da glória de Deus, que pega cada um de nós, quando éramos pecadores, e nos transforma em algo precioso, delicioso, raro, obra-prima, feito das mãos de Deus. Então, por que é importante eu estudar, eu saber sobre a minha identidade e sobre os meus valores? Essa pintura está no museu em Paris, Marquinhos, chamado Louvre, tá? Na mesma sala onde está a Mona Lisa. Né? A importância da gente conhecer, descobrir, conhecer e ter a nossa identidade afirmada por Deus. Porque é o Pai que afirma a nossa identidade. Jesus, a lente da verdade, nos reconecta com Deus. Mostra-nos a verdade, nos reconecta. E o Pai, que foi a terceira lente que a gente viu, é o Pai que afirma identidade. É o Pai que afirma identidade. Você vê que quando Jesus foi se batizar, por ele fazer justiça para Deus, se apresentando a João Batista, o Pai rasga os céus e afirma a identidade do Filho. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele afirma a identidade. Para que Jesus, saindo dali, fosse levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado e vencer a guerra, e depois sair dali, exercer seu ministério vencedor e ir para a cruz, onde ele iria triunfar, o Pai afirmou a identidade dele. Quem fica questionando a sua identidade é o diabo. Que foi o que ele fez lá no deserto. Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. Por quê? Porque Deus tinha dito, se Deus falou, Deus é fiel para cumprir. Olha que coisa tremenda, a gente leu aqui, ó, o que é o homem para que Deus se preocupe com ele, o filho do homem para que zeles por ele com tanto cuidado. Nós somos amados de Deus. Nós somos amados de Deus. 1 João, capítulo 4, verso 10, diz assim, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus te amou, Deus te amou, Deus me amou, nós somos amados dele. E ao enviar Jesus, nos comprar, nos transformar em nova criatura, nos fez filhos amados do Pai. E o Pai determina identidade, né? 1 João 4,10, tá? 4,10, 1 João 4,10. Afirma identidade. E aí, recriados em Deus, com a identidade do Filho de Deus em nós,
vem junto os valores. Na semana que vem a gente vai falar sobre a origem desses valores, ok? Mas hoje eu quero dizer uma coisa, valores determinam cultura. Se você quer mudar a cultura de alguém, primeiro tem que se analisar os valores dessa pessoa. E mudar os valores de alguém é muito difícil, porque isso começa no ambiente da casa, sabe? Da forma que a pessoa foi criada, educada. Agora, se nós estamos conectados em Deus, através de Jesus, nossa identidade é afirmada nele. Os nossos valores são os melhores. O problema é que o homem caminha na sua relação com Deus como se não tivesse passado pela transformação do novo nascimento. Escuta isso que eu vou te falar aqui. Ok, Deus me criou de uma maneira especial, me deu uma identidade, eu sou amado por Ele, eu sou obra-prima dEle, né? O que mais? Sou templo do Espírito Santo, me fez sacerdote da minha própria carne, me transformou em oferta na qual eu tenho que me apresentar a Ele todos os dias. Mas a verdade é que Ele nos fez novas criaturas. A palavra do Senhor nos fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 17, e diz assim, ó. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A questão é que muitos de nós cristãos não tomamos posse da cruz imediatamente, ou o nosso processo tem a sua velocidade, ok? Só que o pior é que muitos ingressaram no novo nascimento, mas se comportam como velha criatura, a começar pela definição. Você já invocou Jesus como seu Senhor e Salvador? Chamou Ele para morar no seu coração, para governar a sua vida, perdoar os seus pecados? Então você se tornou nova criatura. Agora, muitos se comportam como se isso não tivesse acontecido. Por quê? Porque nem entendem o que isso significa. E aí continuam se comportando como se estivessem debaixo do jugo opressor do pecado. Sabe, muitas pessoas não entendem, ou não querem entender, na verdade não querem entender. É um problema de identidade total. Quando a gente fala a respeito de não sermos pecadores, querido, nascido de novo, é o que a Bíblia fala, não vive na prática do pecado. Ele comete pecados? Sim. Quem diz que não tem pecados é mentiroso, faz Deus mentiroso. A Bíblia fala tudo isso. Mas a Bíblia também fala que quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. Então, pecador é o profissional do pecado. Aí vai um bando de nascido de novo, de pregador, de líder, sobe no púlpito, ou você bate no peito e diz o seguinte: porque eu sou pobre pecador, meu Deus, você está pisando no sangue de Jesus, ou então você não se converteu. O fato de você cometer pecados como um acidente de percurso não te transforma em pecador. Você é filho de Deus, que comete pecados. Mas a Bíblia fala para a gente não andar dessa forma. A Bíblia nos ensina que o pecado é um acidente de percurso na vida do cristão. Agora, muitos não se veem desse jeito, porque continuam, escuta isso, continuam se sentindo, se vendo indignos, quando Deus, através de Jesus Cristo, nos fez dignos. Eu por mim mesmo não sou, nunca fui. Agora, Jesus,
abriu um novo e vivo caminho através do seu sangue e me tornou digno de entrar pelo Santo dos Santos. Meu Deus do céu, se Davi entendeu isso e entrou no lugar onde o sacerdote, se entrasse em pecado, caía morto, precisava ser puxado por uma corda, Davi entrou, comeu dos pães da preparação e não deu nada. Por quê? Porque ele era queridinho? Porque ele se fez queridinho. Porque ele entendeu que ele era filho. E a maior prova de muita gente que não entendeu o que é ser filho é que fica olhando para Davi dizendo, Davi era o queridinho de Deus. Pecava pra caramba e não dava nada. Não entendeu o que é ser filho de Deus. Davi, numa época em que o Espírito Santo não está derramado sobre toda a carne como hoje, entendeu e viveu isso. Aí, a mesma pessoa que não entende isso, usa isso de pretexto para cometer pecados e viver numa vida de pecados. Porque Davi adulterou, porque Davi matou, né? E se ele era Davi, estava na Bíblia, então eu posso. Você pode. Pode. Paulo diz, posso todas as coisas. Né? Ele diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então presta atenção nisso. Quando você ainda não tinha invocado Jesus como seu Senhor e Salvador, você era escravo do pecado, você pecava porque você serviu o pecado. Agora, se Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar, morreu na cruz para te reconectar com o Pai, manifestar aquela imagem e semelhança que foi interrompida na sua vida, você foi liberto do jugo de escravidão do pecado. Por que você ainda fica se chamando de pecador? Por que você fica se chamando de indigno quando Jesus te tornou digno? É o que a gente falou aqui na sexta-feira. Sabe, tá com medo de roubar a glória de Deus? Primeira coisa, quem é você para roubar Deus? Pelo amor do próprio Deus. Vai ler, sabe, além dele ser o onipotente, vai ler a descrição do que tem ao redor do trono dele para guardar ele. Se você ler a descrição só dos 4 seres viventes, que eram 4 querubins, diferenciados dos demais, dá medo de tão terrível e maravilhosa que é a visão dos 4 querubins. 4 seres viventes. São seres que adoram o Senhor, mas são seres de proteção do trono do Altíssimo. Aí vem você achar que vai roubar alguma coisa de Deus. Gente, só cai na soberba quem está servindo a Satanás. Só cai na soberba quem está servindo a Satanás, porque a conversa de Satanás é essa. Para chegar perto de Deus, só tem um caminho, que é o caminho da cruz, que é o caminho de quê? Humildade, reconhecimento, sabe? Humilhação. Então não tem como você chegar na presença de Deus com orgulho, com soberba, com altivez e bababá. Então para. Existe a glória do homem, existe a glória de Deus. A glória do homem é reconhecimento pelos seus feitos. E mesmo diante da glória do homem, você fala, eu só fiz isso porque Deus me ajudou. Se não fosse ele, não era ninguém. Pronto. Agora, a Bíblia fala que Deus não aceita a glória do homem. Que glória que ele aceita? A dele. Que ele faz o quê? Que ele dá para mim e para você. Por quê? Porque a gente se humilhou. Porque a gente reconheceu que sem nós mesmos não seríamos capazes. E ele vem, nos compra e nos coloca num lugar de autoridade, sentado com Cristo, e todas as coisas sujeitas debaixo dos nossos pés.
Isso não significa que você é o super-herói, super-heroína, que nunca mais vai passar por lutas e problemas. Eu acho que você está entendendo. Paulo disse, em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Quais? Todas as adversidades, todas as lutas. Jerusalém Smith está aqui perguntando, primeira coisa, gente, obrigado pela coragem das pessoas que falam, que escrevem, tá? Isso é muito legal. Então, se a gente vem aqui e concorda ou discorda ou traz outra visão, é porque você permitiu isso e isso enriquece o café, tá? Jesus está falando aqui, é errado querer ficar atrás das ovelhas. Já me falaram que excesso de humildade é orgulho, soberba. Se Deus está te chamando para sair de trás da malhada e você quer ficar lá atrás, é desobediência, Jerusalém. Sabe? Deus, ele exalta os humildes. Então, se você quer ficar atrás das ovelhas, é porque existe algum medo. É porque existe alguma coisa. Como eu não te conheço, não posso de forma alguma dizer que é orgulho ou soberba. Mas com certeza tem alguma coisa aí. E aí sabe o que acontece, gente? A nossa falta de identidade nos leva a buscar ídolos. Ídolos. Idolatria. Por quê? Porque idolatria é tudo aquilo que ocupa a sua mente com preocupação. Tudo aquilo que te preocupa se torna um ídolo. Você está adorando aquilo com o qual você está se preocupando. Então, você está sendo idólatra. A Bíblia fala assim, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Está dizendo o seguinte, quando eu busco o reino dos céus, eu busco a adoração a Deus. Se eu estou buscando as demais coisas em primeiro lugar, eu estou adorando essas coisas. E essas coisas me dominam. Tudo aquilo que nos preocupa nos domina. E aí a gente acaba atraindo aquilo que nos domina. Por quê? Pela lei da atração. Que papo furado. É porque você está servindo aquilo que te domina. E se você serve aquilo que te domina, aquilo tem efeito sobre você. Então, o medo que você tem de que algo aconteça vai fazer com que aquilo aconteça. Por quê? Porque você está sujeito àquilo. E aquilo vai se manifestar. Pronto. Agora, quando eu tenho identidade, eu não preciso de ídolo. Porque eu entendo que eu sou imagem de Deus. Gente, quando Deus criou o jardim, sabe, tem uma cultura antiguíssima que fala que naquelas culturas mais antigas, quando o Senhor plantava um jardim, a última coisa que ele colocava no jardim era a imagem do seu Deus. Olha só, a última coisa que Deus coloca no jardim é Adão, a imagem de si mesmo. Então eu e você nascemos com um propósito. Nós nascemos para a glória de Deus, para glorificar a Deus. E a gente só consegue cumprir esse propósito em humildade. Porque essa glória tremenda só se manifesta em nós porque nós reconhecemos nossas incapacidades. Senhor, eu abençoo a Isadora e todo e qualquer que esteja doente, enfermo, que assista essa live ao vivo depois. Eu repreendo toda obra contrária, eu ordeno que caia por terra toda alteração no físico, em nome de Jesus. Amém. Então olha só, queridos, quem eu sou, por que é importante eu saber quem eu sou? Porque se eu sei quem eu sou, eu me movimento com eficácia, de acordo com o propósito para o qual eu fui criado. A minha identidade está intimamente ligada com o meu propósito. E eu estou imbuído de valores, e esses valores determinam a minha cultura, como a cultura vai ser implantada. Então, o valor está ligado à cultura. Cultura vem da palavra culto. E aí é o que você cultua. Senhor, eu oro pela Cris Gomes e seu marido. Eu repreendo toda a influência do vírus sobre a vida deles, em nome de Jesus. Qual tem sido o seu objeto de culto? É aquilo que você dá valor. Tem gente que só sabe viver preocupado. Tem gente que não consegue descansar.
Sabe por que perdeu uma fé tão básica? Que é confiar em Deus. E essa fé, a perda dessa fé básica, afeta a sua identidade e os seus valores. Por quê? Você deixa de confiar em Deus porque você deixa de se ver como Deus te vê. E automaticamente você para de valorizar o que Deus valoriza. Aí você começa a agir na força do braço e começa a cultuar as suas preocupações. Até porque o mundo também oprime. O mundo te oprime quando você descansa em Deus. O mundo te chama de displicente, vagabundo. O mundo te chama, sabe, de alguém que não gosta de trabalhar, e não é verdade. Queridos, eu poderia falar como Paulo, trabalho mais do que todos. Vida ministerial, ela tinha que ter um contrato com os homens, talvez como médicos e policiais, sabe? Que é dedicação exclusiva, porque é isso que a gente tem. Então, entenda isso. O que você tem cultuado é aquilo que você tem valorizado. Tem gente que só sabe viver de preocupação. Tem gente que não consegue descansar. Sabe uma coisa importante? Quando acabar aqui o café com a P, dá uma meia hora, sabe o que você faz? Desliga o seu celular, bota ele em outro cômodo e fica algumas horas sem ele na sua mão. Se você não vai trabalhar virtualmente, se desconecta e vai descansar sua cabeça. Quem aqui tem mais de alguns aninhos, vive um dia como se você estivesse nos anos 80, vai, fica tranquilo, sabe? Lembra como é que era? Era diferente, porque aqui eles estão constantemente sugerindo quem você é, o que você tem que fazer e por aí vai. Gasta um tempo lendo a Bíblia. Pode ser que a sua mente esteja tão afetada que você não consiga fazer algo em sequência. Por quê? Por causa do fluxo desenfreado de pensamentos. Bom, o homem sem Deus, ele é pobre, cego, miserável e nu, sem Deus. Se você está em Cristo, você foi vestido da pessoa de Jesus, revestido com as armas espirituais da luz e da justiça. Ande, se movimente dessa maneira. Confie basicamente em Deus. Entrega para o Senhor seu caminho, crendo que Ele te ama. Ele cuida das aves do campo, das flores do campo, e Ele cuida melhor de você. Porque o homem natural é como a flor do campo. Seca-se a erva, murcha-se a flor e a sua glória se vai. Agora os que confiam no Senhor renovarão as suas forças com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha que coisa tremenda. Quantas promessas. E aí entra um outro aspecto. Deus nos fez com características particulares, individuais. Não fez ninguém igual a outra pessoa. Ele nos capacitou de glória e de honra em Cristo Jesus. E Ele nos encheu de promessas. Gente, Deus é fiel para cumprir as promessas. E aí, uma das coisas que firma a sua identidade em Deus é pensar, bom, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu vou descansar nas promessas do Senhor, me colocar à disposição dEle. Aleluia. Bom, nós estamos chegando nos minutos finais do Café com a P de hoje e introduzimos o assunto, a lente da cosmovisão chamada ser humano, sua identidade e valores. Essa semana promete, hein? Amanhã, se Deus quiser, a gente continua trazendo aqui para vocês pontos muito especiais, muito importantes. Pois eu quero falar, diz o Senhor, e enriquecer-vos com a minha glória.
Aleluia. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela comunhão. Apresentamos cada pedido de oração, cada nome, cada vida. Vem agora, Senhor, abençoando cada um dos meus irmãos para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, queridos. Quero agradecer àqueles que têm semeado em nossa vida ministerial, com uma oferta, com dízimo. Obrigado pela gratidão, obrigado pelo cuidado de vocês. E se você deseja também participar financeiramente do nosso ministério, dos nossos projetos, entre em contato comigo aqui no particular, eu vou te orientar como você pode fazer, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Fica com Deus e até amanhã, em nome de Jesus. Você é a lente pelas quais interpreta tudo. Deixa Deus limpar essa lente e te mostrar como Ele te vê, para que a sua lente esteja alinhada com a dele. Até amanhã, se Deus quiser, lembrando que no Brasil é 10 horas e aqui na Europa continua às 14 horas. Beijo, amo vocês profundamente, uma ótima segunda-feira, fiquem com Deus, tchau, tchau.